outra campanha. Ok, estamos em direto. Olá a todos, estamos agora em direto para iniciar este webinar. Este webinar é uma espécie de experiência que estamos a fazer, porque de facto não é frequente termos os clientes sentados no palco e termos a indústria automóvel, o setor automóvel na plateia. Ontem lancei um vídeo sobre as 5 principais razões para estarem presentes neste webinar e fico muito contente com a vossa adesão. Mas basicamente o facto é este: depois de lançados os apoios estatais, depois da reabertura do setor automóvel, depois de começarmos a desenhar as primeiras estratégias de recuperação, falta aqui um dado, que é perceber, compreender qual vai ser a reação dos clientes. E é esta área que nós queríamos trabalhar e queríamos tentar perceber, porque a recuperação só vai ser possível quando tivermos, de facto, perceber exatamente quais são as expectativas dos clientes neste novo contexto que temos depois da pandemia. Olhar para os negócios é como toda a gente sabe, é um dever de todas as organizações ou de toda a gente nas organizações, desde o topo até às bases. Hoje iremos ter um painel abrangente e representativo, bastante variado, com clientes particulares de diferentes gerações, clientes frotistas, uns mais pequenos, outros muito maiores. E vamos ter também um dirigente de uma associação de utilizadores, neste caso de veículos elétricos, ou seja, que representa também muitos clientes. Este evento foi concebido para vos inspirar, a vocês que são profissionais do setor automóvel, para gerar novas ideias. Confiamos muito na vossa capacidade criativa. O nosso objetivo aqui é apenas dar alguns inputs, algumas bases para ser possível de gerar então essas ideias. Para facilitar esse processo, no fim do webinar teremos um resumo das conclusões que foi feito para vocês, foi feito para os profissionais do setor automóvel. Ora, basicamente, a agenda deste webinar será: vamos começar por ouvir os clientes, tentar ouvir os clientes, perceber quais são as suas impressões em termos de experiência de compra de veículos novos e usados, a sua experiência de compra no após-venda, e depois vamos acabar com a pergunta do milhão, que é compreender a sua intenção de compra. É evidente que estamos aqui perante uma série de pessoas, indivíduos, e temos que ter cuidado na generalização. É evidente que se tem que ter cuidado na generalização, mas neste momento, com a importância que é conhecer a perspectiva do cliente, já é bom começar por esta abordagem qualitativa,
também temos um estudo de opinião que tem uma vertente mais quantitativa, mas já é bom irmos por aqui para adaptarmos, de facto, os nossos negócios a estas características. Ora, vamos começar por apresentar o perfil dos clientes, os clientes que vamos ter aqui. Bem, e o primeiro cliente vai ser um grande desafio para mim, como moderador desta conversa, porque o primeiro cliente é um cliente da geração Z, é aquela que se segue aos millennials. Ele já está na idade de pensar em comprar um automóvel, mas o Tomás Ribeiro gosta de automóveis, mas não os quer comprar. Tomás Ribeiro, olá. É verdade. Está tudo bem? Está tudo. Está tudo bem? Bem-vindo aqui ao webinar. Depois, a seguir, vou apresentar uma cliente particular, que é a Sónia P. E porquê é que eu não digo o nome? E porquê é que ela não vai aparecer em vídeo? Porque a Sónia é auditora de cliente mistério. Ou seja, é uma pessoa que junta a sua experiência como cliente particular a uma experiência que é muito interessante e, como sabem, o World Shopper trabalha nesta área há mais de 25 anos. É muito interessante porque a Sónia está habituada a olhar para as empresas na perspectiva dos clientes. Sónia P., por favor. Boa tarde, Ricardo. Olá, muito bem. Depois teremos um cliente que representa uma franja muito importante dos nossos clientes em Portugal, que são os clientes pequenos frotistas que gerem frotas pequenas, muitas vezes acumulando com outras funções. E é o caso do Miguel Reis, da Shift Thinkers, que é um fantástico designer e que também aproveita o seu gosto por automóveis, não é assim, para fazer a gestão dos veículos da empresa. Portanto, bem-vindo, Miguel. Olá. Olá, Ricardo. Olá a todos. Depois é tempo de passarmos a uma frota um bocadinho maior. Temos connosco o responsável da frota da Brisa Autoestradas, o Luís Prazeres. É um grande prazer estar aqui contigo, Luís. Obrigado. Olá, Ricardo. Olá a todos. É um prazer também estar aqui neste desafio novo. Muito bem. E agora, por fim, o Henrique Sanches, presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e que vai dar aqui também o seu testemunho, não só ao nível da sua experiência particular, mas também ao nível do conhecimento que ele tem de uma franja de utilizadores. Portanto, não estamos aqui num ambiente exclusivamente qualitativo, também temos aqui alguma componente quantitativa. Vou fazer a primeira pergunta e vou começar pelo Tomás. Tomás, eu sei que tu gostas de automóveis, mas não os queres comprar. Vamos só começar por aí um bocadinho. Qual é a razão disto? Há vários motivos por trás disso. Nos últimos anos, especialmente da geração millennial para a geração Z, nós estamos a ver que a atitude dos jovens em relação ao automóvel está a mudar muito, até mesmo em aspectos culturais. O automóvel antes era visto quase como o ponto em que se tirava a carta, era o ponto de entrada na vida adulta, digamos assim, era um grande marco ter o primeiro carro. Mas a questão é que essa atitude está a mudar e podemos atribuir vários fatores, podemos atribuir sempre um fator muito pesado que é o fator ambiental. A minha geração é uma geração que está muito, tem este fator muito presente e que muitas vezes vê o carro como algo até negativo, como algo poluidor, e também, mas também por outros motivos.
A minha geração, não, por exemplo, não vê o automóvel, a compra de um automóvel como algo simples. Tende a ver como algo até relativamente complexo e aborrecido. E por isso, isso acaba por influenciar os jovens a questionarem se precisam ou não mesmo de um automóvel. Obviamente, quem precisar dele vai, obviamente, ter que o comprar. Agora, para muitos jovens como eu, que fazem a sua vida, portanto, agora como nos próximos anos, dentro de um espaço urbano, onde até se conseguem movimentar muito bem, só usando a rede de transportes públicos, quando essa dúvida começa a surgir em relação a se compra um carro ou não, muitos deles tendem a achar que é simplesmente um custo financeiro, um encargo financeiro que não vale a pena ter. Até porque, lá está, a adicionar ao fator da complexidade, começa-se a tornar a formar uma ideia de que ter um carro é algo chato, que dá problemas, dá dores de cabeça, envolve muita burocracia e que, comparado com, se nós tivermos à nossa disposição uma boa rede de transportes públicos ou até outros serviços de mobilidade, para muitos jovens da minha idade, francamente, ter um carro é algo que lhes passa um pouco ao lado, que não sentem simplesmente a necessidade. E lá está, como a cultura em relação ao carro tem mudado muito, nós já não vimos o carro como algo absolutamente normal, essencial, que qualquer jovem tem que ter. Ok, Tomás, deixa-me só enquadrar então a primeira pergunta, porque isto era só para percebermos a razão pela qual de facto tu gostas de automóveis, mas não estás tão preocupado em os ter. É que a primeira pergunta identifica logo aqui duas situações, que é se preferes compra em propriedade ou se preferes utilizar um automóvel como um serviço. Ora, em relação àquilo que tu estás a dizer, há de facto cada vez mais modelos de utilização, formatos de utilização do automóvel que foram concebidos para responder a essas necessidades, que têm um nível de compromisso diferente, que têm uma série de despesas que estão cobertas, ou seja, a pessoa não tem que fazer aquele somatório todo de despesas. Eu penso que tu estarias mais interessado, se isto acontecesse, estarias mais interessado no car as a service do que na compra em propriedade do automóvel. É assim? Digamos que a minha geração, às vezes costuma-se dizer que a minha geração não valoriza muito a propriedade. Eu acho que isso não é bem verdade. Nós simplesmente valorizamos um tipo de propriedade diferente, ou propriedade de outros objetos. E o carro, francamente, já não é um deles. O Mobility as a Service, obviamente, é algo que já está muito difundido na minha geração, e que de facto tem um peso muito grande e que hoje em dia é visto pelos jovens da minha geração como uma alternativa perfeitamente viável, uma alternativa perfeitamente séria a ter o encargo financeiro e burocrático de ter um automóvel. Ok. Sónia, como é que a Sónia vê isto? Prefere compra em propriedade ou prefere utilizar o automóvel como um serviço? Como um serviço, Ricardo, de todo. Neste momento, para mim é muito importante estes novos produtos que foram feitos pela área automóvel, onde nos permite a troca da viatura com maior rotatividade, porque para mim o carro, neste momento, os carros são, para mim, entendo-os como um prestador de serviços, portanto tem que prestar o serviço a mim e não como uma propriedade, não tenho ligação à viatura, não é para ficar como um bem. Não me choca nada a ideia de trocar de carro 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, o que é de toda uma vantagem. Ok, sim senhor. Miguel, tu és assim também tão desligado da propriedade? Sim, já fui menos, ou seja, já fui mais ligado à propriedade, mas a partir de determinada altura e com a diversidade de serviços que as próprias marcas prestam quando faz um contrato de aluguer ou de renting, faz com que, de facto, aquilo é uma preocupação. Inclusive, não é desresponsabilização. O veículo automóvel é uma coisa que tende sempre a desvalorizar-se ao longo do tempo, não é? Eu estar a investir numa coisa que se vai desvalorizar não é de todo a melhor opção. E já consegui, inclusive, converter, por exemplo, a minha mãe em que
é de facto mais benéfico ela ter a preocupação em ter ali uma renda em que lhe dá tudo o que ela precisa para o carro, do que propriamente ter um carro que ao longo dos anos vão passando e os problemas vão aparecendo cada vez maiores, não é? Portanto, e enquanto empresa também é a mesma coisa, é um serviço que a empresa necessita, e está lá todo tabulado com as coisinhas todas que nós precisamos, sem preocupações extra, e chegamos ao fim, já sabemos que temos que trocar, sem grandes preocupações. Portanto, é uma coisa segura. Eu queria só chamar a atenção do público, e partindo do princípio que o público é a indústria, que nós estamos a falar de pessoas que têm que estão desta maneira desligadas da propriedade, mas que gostam de automóveis. Porque às vezes tem-se uma certa tendência de pensar que as pessoas que utilizam o Car as a Service são pessoas que são desligadas dos automóveis, que não gostam de automóveis. Não é o caso tanto do Tomás como do Miguel, e penso que também não é o caso da Sónia. Luís, como é que estas coisas se passam nas grandes empresas? É evidente que o carro é uma compra extraordinariamente racional. É certo? Sim, tem uma componente emocional quando há a opção de escolha, mas basicamente é uma compra muito racional e em muita quantidade e para muitos quilómetros e para muita diversidade, para muita segmentação, o que torna, obviamente, o aluguer, não é? O Car as a Service, como uma quase obrigatório. Na Brisa temos aqui duas ou três situações de alguma quantidade até que nos leva a usar o modelo de aquisição, mas que são muito particulares, nomeadamente os carros da GNR que nos pertencem e que se fazem as patrulhas de autoestrada, e as carrinhas da assistência rodoviária, que também têm um modelo de negócio por trás, ou seja, de percurso por trás, que não permite e estoura quase com os plafons e os patamares das manutenções. Exatamente, dos alugueres operacionais, etc. E por portanto, isso, tem a ver com o tipo de veículo, não é? Nesse caso, são veículos muito específicos. E a quilometragem que ele faz, que é enorme, e então extrapola quase a todos os parâmetros das gestoras de frota. Mas de facto é só por aí que eu fujo. E de facto também os pesados, que ainda não há um produto estável de financiamento global, os caminhões pesados, etc., que também temos e que temos que fugir à parte de automóvel as a service. Ok. Henrique, para lhe colocar esta pergunta, vou tentar enquadrar também um bocadinho em termos dos veículos elétricos. Os veículos elétricos que têm, na maioria dos casos, um preço ligeiramente superior aos seus concorrentes diretos, ainda têm, não é? É uma situação que será resolvida, mas ainda tem. E havendo alguma incerteza em relação aos valores residuais destes veículos, a compra sem ser em propriedade, portanto a utilizar como um serviço, é capaz de ser uma melhor opção nos veículos elétricos. É assim? Boa tarde a todos. Eu ainda sou o exemplo que tenho um veículo em propriedade e eu julgo que é um pouco geracional. A minha geração, de facto, tinha como grande objetivo casar, sair de casa, arranjar uma casa e comprar um carro. E a partir daí parecia que estava tudo realizado para a nossa geração. Hoje em dia o mundo é completamente diferente e, de facto, o veículo, o automóvel, a nossa mobilidade está num telemóvel, está num smartphone. E eu, através de um telemóvel, posso requisitar um TVDE, posso requisitar um carro partilhado, posso ir a uma estação de car sharing, de scooters, de ciclomotores, de bicicletas ou de carros ou de automóveis. E a mobilidade é um bocadinho... A compra do automóvel nunca foi um bom negócio, todos nós sabemos disso. A maior parte de nós compramos um carro, o carro passa grande parte do tempo parado. Não é rentável, está-se a desvalorizar, como aqui já foi dito. Mas eu gosto muito de guiar, gosto muito de automóveis, sempre tive automóveis e muitos automóveis, e portanto é um prazer para mim poder guiar, e poder guiar um automóvel elétrico muito mais, porque de facto ele dá muito mais prazer.
mas eu ainda sou da geração que mantém o carro em propriedade, apesar dos custos elevados, mas percebo que isto está a mudar e que estas gerações mais novas, seguramente, até porque a própria mobilidade da pessoa, a pessoa hoje está a trabalhar neste país, amanhã está noutro país ou noutro continente, e depois teria que transportar o seu carro se fosse em propriedade. Daí haver, de facto, cada vez mais o veículo, o automóvel, como um serviço. Ok. Tomás, sabes que eu tenho um objetivo. É, quando acabar este webinar, convencer-te a comprar um carro. Elétrico. Vamos tentar. Elétrico. E para andar na brisa. Claro. Só falta alguma coisa com os Shift Thinkers. Bem, Tomás, a questão é esta. Imaginando que tu encaravas a possibilidade de realizar uma compra de um automóvel, estarias receptivo a fazer essa compra 100% à distância, ou seja, completamente online, ou tinhas sempre que ir ao concessionário, ou querias uma coisa que juntasse as duas coisas? Qual é a tua perspectiva em relação a isto? Acho que eu vou responder mais numa perspectiva de um cliente privado, ou seja, não estamos aqui a falar de grandes frotistas nem nada do género. O teu caso, se comprasses. Eu, francamente, também a parte do estado de carros, eu não era capaz de fazer uma compra de automóvel 100% por forma digital, sem primeiro mexer no carro. O automóvel não é bem um serviço digital que nós compramos. O automóvel é um objeto no qual nós somos inseridos, é alguém que temos que estar confortáveis, é alguém que temos que tocar. Ou seja, eu acho que eu não me sentiria de todo confortável ainda em fazer compras sem pelo menos ver o carro uma vez. Agora, juntando aqui um pouco das duas coisas, acho que as novas ferramentas digitais, e não só as novas que estamos a ver, como por exemplo visitas virtuais nos concessionários, mas também, por exemplo, em plataformas como o YouTube, em que não faltam, são canais de testes de carros extremamente fiáveis, em que se fazem testes muito a fundo. Por exemplo, se um cliente como eu, ao início está a considerar assim entre 5 carros, talvez, se calhar ao informar-se melhor nesses canais, por essas vias, vai se calhar reduzir a sua escolha a 2 últimos finalistas, e se calhar nesses aí é que vai ao concessionário, vai fazer um test drive do carro, vai tentar, vai avaliar, por exemplo, coisa que eu valorizo muito é a qualidade de montagem dos interiores, e aí é que se começa a fazer, digamos, a exploração pelo tato. Mas não, eu não acredito, falando por mim, que gosto de carro, mas acho que também falando pelo resto das pessoas, mais da minha faixa etária, eu acho que o carro é um bem demasiado caro, digamos assim, e para que nós possamos fazer uma compra só à distância. Nós temos que ter alguma relação mínima primeiro de confiança com o carro antes de fazermos um investimento tão avultado. Ok. Sónia, eu sei que você já comprou um carro completamente à distância. Já sim, completamente à distância. Qual é a sua opinião sobre isto? Eu sou completamente apologista e não me faz qualquer espécie de comprar um carro 100% online. Aliás, a minha última experiência recente foi uma compra do género. Tanto pensei em vários modelos. Como o Tomás disse, fiz uma breve pesquisa, estava indecisa entre 2 ou 3 na internet, até nos sites das próprias marcas. Optei por um modelo específico, contactei o vendedor. Ele também me enviou o preço por e-mail, falámos por telefone, toda a documentação, tanto da minha parte como da parte deles, foi enviada sempre via e-mail, as coisas correram sempre muito bem, o crédito foi aprovado. Encontramos apenas num parque de estacionamento de uma superfície para assinar os contratos, e depois eu só fui ao mesmo ao stand para ir levantar o carro e correu tudo lindamente. Tinha alguma retoma para avaliar? Tinha, não. Não tinha? Não tinha, não. Ok. Foi-me questionado se tinham e que me vinham avaliar a retoma se fosse necessário. Ok. Também o poderia fazer se fosse online, porque há ferramentas para isso. Sim, se enviassem umas fotos, davam um valor muito aproximado do que seria o valor da retoma, sim. Muito bem. Miguel, como é que tu vês esta questão?
as compras de veículos para empresas, mesmo para empresas pequenas, já são muito à distância, certo? Sim. Quase completamente. Já provavelmente para aí há uns 8 anos, talvez, foi a primeira vez que eu comprei um carro, ou que a empresa comprou um carro completamente à distância, tudo tratado por e-mail. Obviamente, eu, por ser um curioso dos automóveis, conhecia relativamente bem a marca, conhecia relativamente bem o carro, ou tinha andado num semelhante, num amigo, mas estava bastante familiarizado com a marca e não me oferecia grandes dúvidas, independentemente de eu ser um bocadinho... eu gosto de customizar bem os carros, ou de tentar fazer alguma customização dos carros, mas consegui fazer tudo à distância, e o primeiro contacto que eu tive com o vendedor foi quando o vendedor veio, se não me engano, de Leiria, entregar-me o carro à porta da empresa, num outro lado, assinei o que tinha para assinar e ficou tratado. Ou seja, começamos a perceber que antes da pandemia, antes de todas estas coisas acontecerem, já havia situações como aquela que a Sónia e o Miguel estão a dizer. Informalmente já era possível comprar um veículo à distância. O que a indústria começa agora a fazer é a formalizar isto, a dizer que isto é possível, a dizer que as pessoas podem efetivamente fazer isto. Luís, nas grandes empresas, como é que se passa esta questão? Os negócios são completamente à distância. Eu sei que de vez em quando vocês têm que experimentar, fazer test drives dos carros que vão comprar, mas basicamente não há um trajeto típico, até porque as vendas têm um percurso diferente, certo? Não, e há um pormenor importante aí, que é nós, normalmente os gestores de frota, sabem e estão presentes nos pré-lançamentos. E nos pré-lançamentos nós temos muito contacto direto, já mesmo que seja concept cars ou que seja, já nos vamos antecipando bastante àquilo que vem aí, que vai sair no produto final. E por isso vamos lidando de perto com tudo. E de forma que depois há uma deslocação, e a partir daí segue um trajeto que nós nunca mais vejo nada nem ninguém. Só os carros começam a aparecer e as documentações a fluir e os concessionários e as marcas a disponibilizarem os carros conforme nós temos a noção. E depois também há a nossa experiência de tudo o que são as marcas, os acabamentos, os modelos que seguem um trajeto bastante coerente com cada uma e com o perfil de cada marca, tem as suas características específicas. Por isso e tu, repara uma coisa, Luís, e tu compras carros para outras pessoas utilizarem, certo? Sim. Basicamente é isso, não é? Exatamente. Como gestor de frota. Sim. Podemos separar as duas situações. Damos uma opção a pessoas, não é, para escolherem um certo e determinado número de carros. Essas pessoas têm mais ou menos, mas são orientadas por nós, são definidas por nós, pela área, e no fundo canalizamos as pessoas para aquelas marcas e modelos. E depois é um bocadinho a sensibilidade de cada um nessas marcas. Nos carros mais operacionais, não, são totalmente escolhidos pela área, e não, aí ninguém opina. Ok. Henrique, encara a possibilidade de comprar um veículo completamente online, sem ir ao concessionário, ao stand, no caso de um veículo usado? Não só encaro, como já o fiz. Portanto, eu, toda a minha vida, os carros como todo, combustão interna, que eu comprei, eu obrigatoriamente tinha que ir ao concessionário, ao stand, tinha que ver o carro fisicamente e tinha que fazer o test drive. Era condição para eu poder tomar a decisão. Quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico, foi em 2011, eu também procedi de igual forma, até porque em 2011 um carro elétrico era de facto uma novidade, apesar de haver muita informação em termos de redes sociais, de fóruns, era de facto algo novo e diferente. E eu fiz o test drive, a minha mulher fez o test drive, o meu filho que vivia comigo fez o test drive. E ao fim dos 3 test drives decidimos comprar o carro, que eu julgo que posso dizer a marca. Foi o Nissan Leaf com a bateria de 24 kWh, que era dos poucos à venda para particulares em 2011. A partir daí,
A partir do momento que eu percebi o que era o carro elétrico, o funcionamento do carro elétrico, a facilidade de que era a condução de um carro elétrico, os carros elétricos que eu comprei a seguir, já nunca mais fiz test drive dos carros. Acontece com 2 Renaults, um Renault Fluence e depois um Renault Zoe que eu substituí para substituir o Fluence, que foram carros em que eu cheguei ao stand, disse eu quero um carro desta cor, com estas opções, comprei o carro e vim-me embora, sem o ter testado. Com um Nissan Leaf, com uma bateria de 40 kWh, aí já nem fui ver o carro, eu já conhecia a Nissan, já conhecia o Leaf, e portanto foi só, eu quero agora um carro com um upgrade, com uma bateria maior, com mais autonomia, fiz a encomenda no stand, mas sem sequer ver o carro. Mas o último carro que eu adquiri, esse então, fui ao computador, comprei o carro, nem sequer havia imagens do carro, porque eu tinha bastante confiança no produto que vinha aí, que foi um Tesla Model 3. E, portanto, eu aí nem sequer necessitei de ver o carro. Eu comprei o carro na véspera dele ser anunciado em Los Angeles, na Califórnia, porque, de facto, já muita informação havia nas redes sociais sobre o carro, mas não havia sequer conhecimento qual era a imagem final do carro. E tudo foi feito num computador, sem nenhuma presença física, e o carro foi-me entregue aqui em Lisboa, num posto de entrega, delivery place. Esse é um bom exemplo, porque eu e o meu amigo Caporal... Ricardo, desculpe, e não sinto nenhuma necessidade. A partir do momento... É uma relação que se tem que ter com as marcas. A partir do momento que eu tenho a confiança na marca, e também tive confiança com muitas marcas que construíram carros com motores térmicos, mas neste momento, claramente, desde 2011, está fora de questão adquirir qualquer carro com motor térmico. Serão sempre elétricos e elétricos puros, porque eles já têm autonomia mais que suficiente para eu poder fazer a minha vida. Portanto, a partir desse momento em que há esta relação de confiança, não há necessidade, porque o carro acaba por ser muito simples. É só uma questão de estética, e depois escolher a cor do carro, pouco mais. Ainda bem que refere esse exemplo da Tesla, porque de facto eu e o meu amigo e colega Caporal estávamos em Las Vegas quando foi lançado o Model 3 e fomos um daqueles clientes que pagaram aqueles $1000 iniciais, reservámos o carro. E é exatamente como você diz, e liga perfeitamente com esta parte da conversa, é que as pessoas não sabiam o que é que estavam a comprar, os vendedores não sabiam o que é que estavam a vender, nem sabiam que cores é que havia, não sabiam listas de equipamentos e as pessoas simplesmente confiavam e compravam. A relação com a marca é efetivamente importante. Volto ao Tomás. Não sei se estou mais perto de te vender um carro, se não devo estar. Não sei, vamos ver. Na eventualidade disso acontecer, se estivesses nessa posição, mais uma vez te pergunto, tu tens preferência por veículos novos ou usados? Especialmente agora depois desta época da pandemia, ou nesta época da pandemia? Eu acho que essa questão depende muito também da propriedade do carro, da própria geração do carro. Acho que a minha preferência vai ser sempre, por um aspecto emocional ou de valor ou não, sempre com um carro novo, mas eu pessoalmente não teria qualquer problema em comprar um carro usado, desde que tivesse confiança naquilo que estivesse a comprar, que soubesse que o carro ainda estava em bom estado, não tinha uma quilometragem excessiva e tudo o resto. Desde que haja essa confiança, por mim não há problema. Digamos que, representando aqui um bocadinho, se calhar, a minha geração, há alguns equipamentos num carro que a minha geração já considera serem essenciais. Por isso é que eu digo um bocadinho que pode não depender da geração do carro em que estamos a falar. Depois, pronto, há sempre aquelas questões de modas do que é ter um carro novo, o que é ter um carro antes de um facelift, depois de um facelift. Há muitas pequenas questões. Mas é uma pergunta difícil de responder. Essa questão que tu levantas é extremamente interessante, porque a tua geração dá um valor a equipamentos, por exemplo, infotainment, que são equipamentos que têm o ciclo de produto dos telemóveis e dos computadores, não é? Que não têm nada a ver com o ciclo de produto do resto do carro.
portanto, rapidamente, um carro usado pode ser uma decepção para alguém que, em vez de ter um ecrã central deste tamanho, passa a ter um ecrã assim. Sim, Isto pode passar um ano, muito. pode ser um ano. Claro, e nota-se imenso que eu, pelo menos aquilo que eu sinto, é que vejo muita gente mais velha do que eu, que francamente não liga quase nada aos extras que um carro tem, que era muito aquela sensação mais pura de condução e quer mais saber o que é que o carro pode ou não fazer. Eu, pessoalmente, sou mais obviamente também ligo a esse aspecto, mas eu valorizo muito, por exemplo, os opcionais que um carro tem e a qualidade desses opcionais. Por exemplo, para mim, se eu fosse agora comprar um carro novo, entre dois carros, se um deles tivesse um infotainment mais lento, para mim esse podia ser perfeitamente um deal breaker, porque é uma coisa que eu vou usar constantemente enquanto estou a utilizar o carro, e eu não quero, por exemplo, um infotainment lento que me esteja constantemente a chatear. Ou seja, acho que a minha geração acaba, por exemplo, a dar muito valor a essas coisas pequenas. Ok. No entanto, e sobretudo num contexto de crise, os veículos usados são muitas vezes uma boa opção. E aliás, os volumes de vendas dos veículos usados tendem a resistir mais a estes ambientes de crise e surgem bons negócios. Miguel, qual é a tua opinião? É desta que te viras para os usados? Qual é a tua preferência? Eu acho que não, porque obviamente eu gosto também da parte, toda a parte destas que os carros têm, e o que é facto é que ao longo do tempo as coisas evoluem muito rapidamente e as pessoas estão cada vez mais ávidas de terem soluções que estão habituadas a ter no telemóvel, como diziam há pouco, terem também no carro, não é? Para mim hoje em dia provavelmente é impensável comprar um carro que não tenha Waze. Não é? Mais do que se calhar do que ter um GPS bom, é que não ter um acesso ao GPS do meu telefone. E isso para mim é muito importante porque é menos um ponto de distração, é mais uma facilidade, e isso é uma coisa que me leva sempre a pensar em comprar carros novos em vez dos usados. Além de que, como eu falava há bocado, os carros usados depois também acabam por ser inícios de pequeninos problemas que depois tendem a agigantar, e isso representa depois mais despesas para a empresa, o que não é uma coisa boa, não é? Portanto, é essa a tua percepção. E relativamente à situação atual do contexto do Covid, te queres dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho que isso vai alterar radicalmente o mercado dos veículos usados, porque as pessoas estão todas receosas de tudo e mais alguma coisa, não sabem o histórico dos carros. Eu acho que tendencialmente as pessoas vão preferir comprar um carro de calhar inferior novo, a comprar um carro com determinadas características melhor usado, porque não sabem de onde é que veio, quem é que conduziu, se foi desinfetado ou se houve algum tipo de tratamento feito seja pelo stand de usados ou pela marca, se for num carro, se comprar num departamento de carros usados de uma determinada marca, e são sempre ameaças para as pessoas que eu acho que tendencialmente isto pode ser uma oportunidade para vender mais carros novos, obviamente também, e uma ameaça para quem vende carros usados, não é? Ok, temos que ter consciência que isto é a percepção das pessoas e que pode representar para a indústria pistas muito importantes sobre certas situações que é preciso trabalhar, porque elas podem não corresponder à verdade. Porque pode haver, de facto, negócios fantásticos em carros recentes. Vamos ter o mercado cada vez mais inundado de veículos seminovos em resultado da evolução desta crise que estamos a passar. Vamos ter a possibilidade de desinfetar esse carro de uma forma quase idêntica aos carros novos, se não melhor ou igual. Agora, a questão é que as pessoas têm esta percepção e eu acho que é muito importante ouvirmos aquilo que as pessoas pensam sobre isso, que é para podermos trabalhar nestas áreas. Eu peço imensa desculpa à Sónia, isto tem a ver com o facto da Sónia ser cliente mistério e estar aqui escondida no meu computador, não a consigo ver e passei a sua vez. A Sónia já comprou carros novos e usados, certo? Certo.
E qual é a sua preferência? Se é que pode definir uma preferência. Eu, obviamente, se puder, compro uma viatura nova, mas, e dada a experiência que tenho profissional, não me choca nada comprar uma viatura usada, até porque já comprei, porque há grandes negócios que se podem fazer em viaturas, com viaturas usadas, nomeadamente em marcas que às vezes têm os carros matriculados e para objetivos e não os venderam, e acaba por se comprar um carro que não tem quase quilómetros nenhuns, com descontos bastante atrativos. E já me fiz uma vez, não fiquei nada arrependida, e mantinha a total confiança na viatura e na marca. Portanto, não, o facto de ser uma viatura usada não faz qualquer tipo de diferença. E consegue-se, o mercado automóvel usado, acho que cada vez tem mais probabilidade, cada vez os consumidores acho que têm mais confiança no mercado usados, apesar de eu preferir, obviamente, penso comprar uma viatura nova, mas se tivesse que comprar uma viatura usada não teria qualquer tipo de problema. Luís, eu sei que no universo das frotas não existem veículos usados, não é esse o objetivo, ou não é essa a estratégia. Agora, é impensável considerar a hipótese de haver aquisições de veículos usados nos grandes frotistas, nomeadamente de veículos recentes usados? Não é impensável, mas é pouco provável. Nós usamos, e já usamos várias vezes, não se pode chamar a aquisição, não é? No fundo é a reutilização, no fundo é um second use, não é? Já usámos várias vezes em situações que precisamos, ou atrasos nas entregas enormes, ou quebras na produção, ou falhas na própria produção de alguns modelos, e o que é que vamos ao mercado de usados e alugamos carros já em final de contrato, que isso as gestoras de frota fazem muito essa reutilização de contratos, e temos total confiança nesse aspecto, porque os serviços depois são idênticos, mas por base e por princípio, carros usados não. Internamente sim, eu transfiro carros usados e prolongo contratos entre empresas, obviamente, mas para um ajuste e para uma questão económica, não é? De aproveitamento interno, mas nada mais. Ok. Henrique, o mercado dos usados pode ser, a dinamização do mercado dos usados pode ser absolutamente crucial para o desenvolvimento das vendas de veículos elétricos novos, não é? E para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. O mercado dos usados já está amadurecido, já existem valores residuais que são suficientemente fortes para poder criar dinâmica no mercado. Qual é o ponto de situação em relação a isto? Sem dúvida. Aliás, neste momento há o exemplo até de uma locadora que pôs há pouco tempo um conjunto de veículos elétricos à venda e que praticamente eles foram todos reservados imediatamente e já começaram todos a ser vendidos. O carro usado, como o veículo elétrico é ligeiramente mais caro que um veículo equivalente com motor de combustão, para algumas pessoas ainda é um dispêndio e um investimento grande. A melhor opção é de facto entrarem pelo veículo usado. Existem neste momento ofertas de veículos usados já abaixo dos 10 mil euros, portanto estamos a falar já de um preço acessível à grande parte das pessoas. E esse mercado de veículos usados, e eu só falo de veículos elétricos, está em franca expansão. Há cada vez mais empresas, stands, mas também as locadoras que vão modernizando as suas frotas, porque o veículo elétrico, nesta fase em que nós tem 10 anos, digamos assim, o veículo elétrico novo, rapidamente ele evolui e torna-se muito mais evoluído tecnologicamente. E já agora, em relação àquilo que o Tomás disse, eu gostava de dizer que o meu carro atualmente faz, semana sim, semana não, uma atualização de software e eu praticamente 15 em 15 dias tenho um carro novo. E quando digo um carro novo, é de facto um carro novo que chega a ter velocidade de carregamento superior, velocidade máxima superior, a nível do infotainment, então as melhorias
e as atualizações que tem são imensas, e isso é uma possibilidade. Sim, eu concordo plenamente que isso é o futuro. Nós, por exemplo, vimos a Tesla, por exemplo, a ser muito pioneira nesse aspecto, mas eu acho que é absolutamente óbvio que no futuro vamos ver as marcas a fazerem updates de software aos carros nesse género. Para mim é certo. É uma atualização como fazemos ao nosso computador ou ao nosso telemóvel, faz-se ao carro, é apenas necessário ele estar em pé, parado, em parking, e durante meia hora, normalmente é o que demoram as atualizações, estar ligado a uma rede Wi-Fi. E temos um carro novo quando acordamos na manhã seguinte. E um carro novo que pode ter uma potência diferente, uma autonomia diferente e por aí fora. Há aqui uma... Desculpa, Ricardo, gostava só de colocar uma questão rápida ao Henrique. A questão do mercado usados, dos carros elétricos, está a dizer que está em franca expansão. O facto de ainda haver alguma insegurança ou pelo menos desconhecimento quanto à duração das baterias, da renovação das baterias, isso não é uma coisa que limita as pessoas na compra de um carro usado elétrico? Carros da primeira geração tinham de facto esse problema. Estamos a falar dos primeiros carros de 2011 até 2015, 2016, Sim. Tinham uma relativamente grande degradação da bateria. Mas há formas tecnológicas de chegar junto do carro e saber qual é a degradação. Alguns indicam diretamente, outros temos formas de saber qual é a degradação da bateria. E neste momento um carro usado que faça 90 ou 100 km, que não é muito, mas para algum tipo de clientes é mais do que suficiente. Sim. Por exemplo, um casal de reformados ou para uma pessoa só para andar em áreas urbanas, ele de facto já tem uma degradação relativamente grande, mas 90 km é suficiente e a pessoa, desde que possa carregar em casa, não tem esse problema. Os carros mais recentes, a degradação da bateria já é muito menor. Ok, já vamos passar ao tema dos veículos elétricos, mas eu queria aqui só salientar um comentário que está no chat relativo a veículos usados. É verdade que a situação que estamos a atravessar neste momento, que há carros usados que são praticamente novos, não é? São carros de final de 2019, perfeitamente equipados e que estão no mercado disponíveis para vendas. Portanto, o Jorge Reis diz, e bem, que era importante redefinir o conceito de usado, mas é algo que eu acho que é trabalho da indústria, não é? Porque se os clientes têm estas percepções, este tipo de percepção, é trabalho da indústria redefinir o conceito de usado e mostrar que se calhar não há tanta desatualização tecnológica como isso. Vou voltar ao Tomás para falar exatamente de veículos elétricos ou a combustão. Qual é a tua preferência? Veículos elétricos ou a combustão? A minha preferência são os veículos elétricos. Obviamente que eu gosto imenso de veículos a combustão, mas acho que é importante salientar e admitirmos o ponto ambiental a que chegamos e que de facto não é a altura de investir em carros a combustão terminou e aquilo que nós precisamos é de fazer a transição. E a minha geração é provavelmente a que está mais ciente sempre desses problemas. Obviamente que não estou aqui a dizer que se eu agora fosse comprar um carro ia ser um elétrico, mas mal tivesse essa disponibilidade ou essa capacidade, seria uma transição que eu faria de imediato. Aquilo que eu sinto ainda é que, mesmo que tendo vindo a melhorar nos últimos anos, sinto que ainda há pouca oferta de carros elétricos, no sentido em que grande parte da gama ainda não está coberta. Grande parte da gama ainda só oferece alternativas quase a combustão ou mild hybrid ou sistemas parecidos, e acho que aí de facto ainda falta haver uma maior cobertura, se assim podemos dizer. Sónia, sabe que se você não fizer um test drive no carro, pode-se arriscar a comprar um carro que não cabe na sua garagem. Olha,
Estamos de facto a falar de elétricos. Qual é a sua preferência? Diga-me lá. Carros elétricos ou carros a combustão? Olha, Ricardo, neste momento eu tenho um carro a combustão. Eu tinha equacionado trocar a viatura este ano e de todo a minha opção recaía sobre um híbrido. Portanto, não seria um elétrico e não seria um carro de combustão, seria um híbrido. E explico rapidamente o porquê. No meu caso, que sou uma trabalhadora independente, a quantidade de quilómetros que eu faço mensalmente ultrapassa os 5.000 quilómetros. Portanto, é inviável eu conseguir ter um carro elétrico. O plug-in seria, neste momento, o híbrido, o que se adequaria mais à minha situação. Porque, estando a trabalhar, por exemplo, em Lisboa, utilizava a parte elétrica, a própria regeneração das baterias é feita com a travagem, as acelerações, e obviamente depois quando estou na autoestrada seria o trabalho com um motor de combustão a trabalhar. E também tenho outro handicap neste momento, os carros elétricos que eu assisti no outro dia. Uma pessoa, e não vamos falar de um Tesla, que tem uma maior autonomia, vai daqui, sabes, para o norte do país, e já deparei com um senhor que estava parado numa autoestrada em que o posto de carregamento simplesmente não funcionava, e a pessoa não podia sair dali. E é algo que a mim ainda tem que me fazer crer que tenho que acreditar que o futuro elétrico está preparado para quem trabalha diariamente com o carro na mão, em que tem postos para poder carregar, em que tem... Também existe agora mais carros elétricos e a quantidade de postos não tem vindo a aumentar em proporção. Há mais dificuldade em carregar as viaturas, mas para mim de todo é que é a parte de autonomia que me faz toda a diferença. Não é possível sequer equacionar a compra de um carro elétrico para quem faça a média de quilómetros que eu faço mensalmente. Ok, passamos ao Miguel. Miguel, carros elétricos ou a combustão? Eu acho que completamente elétricos, ou seja, é uma opção. Eu ultimamente, e pegando ali uma coisa que o Tomás disse, que é as diferentes marcas, eu acho que têm vindo a evoluir bastante. Hoje em dia já temos uma oferta bastante vasta de carros equivalentes, sei lá, a Opel, Peugeot, Renault, quase todas as marcas têm um veículo elétrico, de todos os tipos de valores. A minha grande questão tem a ver um bocadinho também com a autonomia e com o tipo de utilização que se faz do carro. Obviamente que eu faço uma utilização mais citadina, um carro elétrico serve-me perfeitamente e seria sempre a minha primeira opção. Hoje em dia também os carros também já dificilmente, ou quase todos os carros têm uma autonomia de 300 km ou mais, o que faz com que a oferta já seja bastante grande e permite pelo menos ligar assim as grandes cidades, o que faz com que esse risco do não haver, do não se conseguir carregar, seja menor. Mas eu percebo, para quem faz muitos quilómetros, obviamente que é sempre uma dificuldade e um receio que existe ali que faz com que as pessoas não optem por aí, não é? Luís, a perspectiva das empresas das grandes frotas sobre os veículos elétricos não é só uma perspectiva em termos do produto em si, mas da imagem que a frota passa para o exterior. É assim? Mas na Brisa, de facto, só para fazer uma pequena abordagem, desde 2004 que a Brisa tem carros híbridos na frota. Nós fomos na altura os pioneiros com o IMA, não sei se lembram, comprámos uma frota enorme de IMA, na altura até paralelamente com a Avis, e desde então temos vindo a evoluir, mas sempre com muito cuidado, porque os nossos circuitos, nós fazemos muitos quilómetros em autoestrada, as autonomias têm tido uma evolução muito grande, mas de facto não têm dado para as nossas necessidades operacionais. Criámos uma infraestrutura interna privada, não é? Há cerca de 5 anos, já temos muitos carros elétricos nas operações mesmo. Este ano vamos ter uma evolução bastante significativa e vou-te dizer em primeira mão que foi aprovada há cerca de 2 ou 3 semanas a política para carros institucionais totalmente híbrida plug-in e elétrica, ou seja, não iremos ter mais opção de escolha de carros a gasolina ou a gasóleo puros. Terá que ter sempre híbrido plug-in
ou elétrico. Obviamente que para isso temos que ter aqui fazer uma ginástica muito grande operacional, porque de um dia para o outro não temos a infraestrutura preparada para isso e para as potências. No entanto, os híbridos plug-in, como consomem muito pouco a carregar, e que vai ser a maior tendência, não é? Poucas pessoas ainda se conseguem sentir seguras com um carro elétrico 100%. Neste momento, para teres uma noção, só eu e outra colega minha é que somos os cobaias. Eu tenho que ser, não é? Óbvio. Somos as cobaias dos carros elétricos. Eu sou um adepto fervoroso dos carros elétricos e da marca que o Henrique também tem. Não, de facto a Tesla, mas a minha outra colega não tem um Tesla, mas tem um carro full elétrico, mas eu tive que criar, para tu perceberes, e para incentivar as pessoas internamente, as pessoas têm que criar um pacote de mobilidade, porque esta minha colega, por exemplo, tem férias todos os anos num sítio que é 450 km daqui, e de facto não queria abdicar desse problema, e eu tive que resolvê-lo para ela poder aceitar e ter um carro elétrico. Claro que está satisfeitíssima com o carro elétrico, que é uma loucura, não é? E de facto agora tem que se ter estes cuidados. Este ano particularmente, nós não avançámos logo com esta implementação da política, porque pela infelicidade do Covid, isto criou aqui uma série de turbulência no mercado, que se nós fôssemos agora substituir os carros, íamos levar uma machadada muito grande, porque como tu sabes, o mercado teve um comportamento em termos de renting muito, muito agressivo e toda a gente recuou nas compras, e nós então optámos aqui por um prolongamento. Agora temos a estratégia toda preparada, a de elétricos não parou, a operacional, mas esta de carros institucionais está definida, está fechada, está aprovada. Vou amadurecer agora tudo o que está em termos de modelos para, assim que o ano começarmos a arrancar em definitivo. A Brisa tem um compromisso e um objetivo e um compromisso muito grande com a redução carbónica, e daí ter sido uma política relativamente bem aceite e a implementar nos próximos tempos. Por isso, é esse o nosso caminho, e eu acho que é o caminho de todas as grandes empresas, se queres a resposta. Ok, Henrique, eu não sei se vou ter outro objetivo aqui neste webinar, não sei qual é que vai ser mais difícil, se é vender um carro ao Tomás ou se lhe é vender a si um V8. Já tive, mas já não curei. Já tive, mas já não tenho. Ora bem, vamos então reformular a pergunta em termos de clientes, que é isto que nos interessa aqui neste webinar. Não receia que os clientes agora, num contexto de crise, tendam a optar por veículos mais acessíveis, ou seja, que no topo da lista da escolha dos clientes venham os veículos mais acessíveis, e sabemos que, na maior parte dos casos, esses carros mais acessíveis são carros dotados ainda de motor de combustão exclusivamente. Não receia esta situação? Primeiro de tudo, dar os parabéns à Brisa pela opção que tomou, e de facto várias empresas temos tido conhecimento, grandes e médias empresas que tomaram essa decisão de, a partir deste momento, a aquisição fica restringida a carros 100% elétricos ou híbridos plug-in. Em relação à pergunta, em relação ainda ao que a Sónia disse, de facto, com 5.000 km por mês fica muito difícil ter um carro elétrico, e de facto a opção é o híbrido plug-in. Em relação ao que o Ricardo me pergunta, e vamos lá ver, provavelmente sim, as pessoas vão olhar para o aspecto económico. Eu tenho este dinheiro para comprar este carro, e vão surgir seguramente carros muito baratos com motores térmicos novos, porque há centenas de milhares de carros que foram produzidos e que não foram vendidos. Ponto final. Há 3 meses, praticamente, que a indústria automóvel está parada. Nós vimos imagens recentemente do Reino Unido, onde são dezenas, milhares de carros parados, que já nem cabem dentro dos parques porque não tiveram saída. Isso vai acontecer. Mas, por outro lado, estes 3 meses que nós levamos de pandemia trouxeram às pessoas várias coisas. Aquilo que algumas organizações ambientalistas ou ecologistas diziam, ou, no caso da UVE, dos veículos elétricos, afirmávamos que nas cidades é preciso
reduzir substancialmente a poluição atmosférica e a poluição sonora. E muita gente dizia, mas isso não é possível, isso vai demorar muito tempo. Nós, de repente, obrigados pela força, porque fomos todos metidos nas nossas casas, a atividade económica praticamente parou, e de repente o que é que nós vimos? Cidades limpas, as cores mais vivas, ouviam-se os passarinhos, há imensos relatos de cidades por todo o mundo, desde ursos, a pumas, a cangurus, a veados, que entraram pelas cidades porque a atividade humana deixou de se fazer e eles tornaram-se mais atrevidos, chamemos assim, e entraram em domínios que eram nossos, dos humanos. É evidente que isto foi provocado por uma pandemia e é impossível parar a atividade e estamos todos parados em casa. Mas tivemos já uma ideia, e uma ideia na prática constatável, de que se nas grandes cidades, nos centros urbanos, a esmagadora maioria dos transportes forem elétricos, e quando falo no transporte particular, mas falo nas formas de VDEs e de táxis, falo nos tuk-tuks, falo nos autocarros, se toda a parafernália de transportes disponíveis forem elétricos, de facto nós vamos viver em cidades muito mais amigas das pessoas, com níveis de poluição que caíram imenso. Há neste momento estudos já feitos por várias entidades, primeiro na China, depois no norte de Itália, mas também já aqui em Portugal e em Espanha, que nos relatam redução substancial dos níveis de poluição nas grandes cidades. Portanto, vai haver aqui uma disputa, digamos assim, entre a tentação de comprar um carrinho novo, mas altamente poluidor, mas que, enfim, eu posso pôr à porta de casa, ou adquirir um veículo elétrico que, de facto, vai-me dar aquele grande prazer, que é de estar a contribuir para um mundo melhor. E uma coisa que pouca vez se fala, o carro elétrico não é só ser melhor para o ambiente, é muitíssimo mais barato. O custo de operação de um carro elétrico não tem comparação com um carro com motor térmico. É um carro que dá imenso prazer a conduzir, é um carro que tem uma performance, carros de gama equivalente têm muito maior performance do que o carro equivalente com motor térmico. Portanto, não é só uma questão ambiental, chamemos assim. Henrique, acho que aqui a questão dos veículos elétricos e da diferença de preço também deve ser vista. Há aqui um aspecto adicional relacionado com a crise mesmo. É que esta crise, para ser resolvida, precisa dos apoios da União Europeia. Toda a gente já disse que precisa e que não prescinde deles. E esses apoios têm grande probabilidade de virem ligados, esses incentivos, de virem ligados a metas ambientais. Portanto, essa distribuição pode vir a ser influenciada por isso. Eu agora queria voltar ali ao Tomás, aproveitando um comentário do Artur Passos, aqui no chat, que fala nos comportamentos de compra, a influência do Covid-19 no comportamento de compra. E agora vou ter aqui o argumento definitivo para vender um carro ao Tomás. Tomás, sentes-te mais seguro num autocarro com 50 pessoas ou no teu carro particular para ires no teu commute diário? Considerando a questão da distância social e tudo isso. Sim. Para o meu commute diário neste momento é andar 10 minutos a pé, portanto ainda não preciso dele. Mas falando nessa relação entre o transporte e esta questão do pós-Covid, eu acho que enquanto não houver lá está o tratamento definitivo, as pessoas de facto vão ter medo, vão ter algum receio em andar em transportes coletivos. Mas eu acho que mal esse efeito chegue, esse tratamento chegue, eu acho que a situação pode voltar, acho que vai voltar muito rapidamente àquilo que era antes. Até por uma questão, e aproveito para falar daquilo que estávamos a falar ao bocado das cidades, o problema de ter demasiados carros nas cidades nem é só a questão da poluição e da eficiência, é a questão de que, na maior parte daqueles carros que nós vemos parados no Marquês de Pombal, esses carros têm 5 lugares lá dentro, mas só lá está uma pessoa dentro. Ou seja, em questão de espaço, por exemplo, é incomparável, por exemplo, a ocupação de espaço que um autocarro tem com a dos carros. E nós não vamos ver as cidades modernas a facilitarem a vida aos carros. Nem as cidades deviam estar a fazê-lo. Ou seja, eu acho que nós vamos ter, quando tudo isto passar definitivamente, nós vamos ter uma tendência a voltar àquilo que havia antes,
não me parece que as pessoas vão ficar com agora um medo definitivo de andar num transporte público, especialmente se nós continuarmos esta tendência que é o transporte público coletivo a ficar cada vez mais barato. Nós vimos isso há alguns anos com a redução dos passes, com imensas pessoas a largarem o transporte individual para passarem para um transporte coletivo. E eu acho que essa tendência vai manter-se e até acho bem que ela se mantenha, porque de facto nos meios urbanos, não digo se calhar tanto nos meios suburbanos, mas nos meios urbanos é muito importante que se continue a fazer essa aposta e não estou a ver esse paradigma agora a mudar e a própria União Europeia, o regulador está muito decidido em continuar a apostar nesse transporte coletivo. Não parece que agora mudemos essa trajetória. Ok, a Sónia, aproveitando a boleia da distância social da pergunta que fiz ao Tomás, sabe que esta distância social que estamos agora obrigados a cumprir levou ao aparecimento de vários serviços de conveniência na área de vendas de automóveis. Vimos surgir várias marcas a falar em videochamadas para a apresentação estática do veículo, test drive ao domicílio, avaliação da retoma ao domicílio, entrega do automóvel ao domicílio. Quando se diz ao domicílio, pode ser noutro endereço, num local escolhido pelo cliente. Eu pergunto-lhe muito objetivamente, a disponibilização destes serviços poderiam condicionar a escolha do ponto de venda? Ou seja, poderia escolher um ponto de venda em detrimento de outro por ter estes serviços? Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida. No meu caso próprio, não, a mim não me facilitaria a entrega no APV de recolha e entrega no local de trabalho, uma vez que sou trabalhadora independente, mas acredito que fará todo o sentido para quem trabalha no escritório irem recolher o carro com as devidas normas de segurança e ir entregar o carro. Portanto, eu acho que facilita bastante e é, se calhar, um futuro. No meu caso, valorizava muito mais, por exemplo, o facto de poder ter uma concessão que eu, ao marcar, tinha a certeza que quando entregasse a viatura, me disponibilizaria uma viatura de cortesia que me permitisse trabalhar durante o dia, tanto sem eu perder o meu dia de trabalho, e ao final do dia, obviamente, faríamos a troca, eu levantava o meu e entregava a viatura de cortesia. Sem dúvida, isso condicionaria totalmente a escolha da concessão. Mas isso não acontece já? Os veículos de cortesia não sente que é uma oferta frequente já? Há marcas que têm a sua bandeira de venda como promessa com o cliente, em que dizem que na compra da viatura o cliente será sempre na APV uma viatura disponível de cortesia. Isso não é bem assim, não ocorre assim. Acontece que eu, por exemplo, marquei, só para lhe dar o exemplo, tentei marcar uma revisão num concessionário e se fosse sem viatura de cortesia, e atenção, estamos a falar de uma viatura que tinha promessa de cliente com viatura de cortesia sempre que eu marcasse a revisão, e então a indicação que me foi dada é, se eu quisesse a revisão sem viatura, abdicasse da viatura de cortesia, era passar 3, 4 dias. Se quisesse viatura de cortesia, era com 3 meses para a frente. Como é óbvio, porquê? Porque eles não têm viaturas de cortesia que cheguem para o número de clientes que vão fazer as manutenções, ou não gerem bem as marcações. E, obviamente, logo aí condiciona a escolha da concessão. Ou seja, é claro que você valoriza estes aspectos e que são úteis para si, e eu agora fazia-lhe uma pergunta desta maneira. Até quanto é que estaria disposta a pagar por estes serviços? Ricardo, eu já assisti a concessões em que tinham viaturas a preços simbólicos. Eu, por exemplo, no meu caso, acredito que não possa existir viaturas de cortesia para todos os clientes que precisam, mas eles têm muitos carros parados nas concessões. E, por exemplo, um preço de 15 euros mais dia, portanto, 15 euros por dia mais IVA, para mim parece-me um preço perfeitamente ajustável. Eu sei de marcas que têm 19 euros, não me parece ajustado. O problema é que a gente chega lá e mesmo essas viaturas, pagando, também, os clientes também acabam por optar por esse serviço e também são diminutas. Portanto, aqui
a oferta é muito curta para este tipo de clientes. Das duas, uma, ou se começa realmente os clientes a optar por serviço de recolha no trabalho e entrega no trabalho, o que faz com que liberte mais viaturas de cortesia, ou então não há solução aqui um bocado para as viaturas de cortesia, e que faz toda a diferença para quem é trabalhador independente. Muito bem. Como você disse que o último preço que falou foi 19 euros, vamos ficar em 24,99 euros por dia, como um preço que estaria disposta a pagar por um veículo de cortesia. Ok. Olha, Miguel, quanto a ti, como é que tu vês o aparecimento destes serviços de conveniência? E já não falo tanto da questão do veículo de cortesia, mas mais desta questão dos test drives ao domicílio, da avaliação da retoma à distância, aquilo que surgiu nos últimos tempos, que se fazia de forma informal e que agora as marcas e os concessionários e os stands de usados afirmam que disponibilizam esses serviços. E sim, Ricardo, eu acho que estes serviços, a maior parte deles até se calhar já existiam. E eu acho que há uma preocupação das marcas agora em dizer que têm. Obviamente que agora com esta pandemia devem focar a sua comunicação nessa oferta, mas a maior parte das marcas eu acho que já prestava esse tipo de serviços. Eu recordo-me alguns casos de carros que nós tivemos que comprar, em que o vendedor veio cá mostrar o carro, ou sem qualquer problema e sem qualquer custo, obviamente. O interesse em vender é do vendedor. Eu acho que não existe, e é preciso criar ainda nesta fase, este receio todo que existe nas pessoas relativamente ao vírus e à pandemia. É importante as marcas comunicarem bem aquilo que oferecem e o que é que isso possibilita, ou que porque sei lá, a higienização dos veículos, poderem ir buscar o carro e entregar com um selo qualquer de garantia de que o carro foi feita a revisão e foi feito. Eu acho que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Obviamente que há serviços que se calhar as pessoas não, se for num sistema de compra de carro, eu se calhar não estaria disponível a pagar por um test drive ao domicílio, mas se for para fazer uma revisão ou uma reparação de uma situação qualquer do carro, e se me garantirem que o carro vem com as condições de segurança todas, de segurança e de higiene todas salvaguardadas, eu se calhar estava disposto a pagar mais por isso, porque é importante para mim e é uma coisa que eu valorizo. Portanto, eu acho que as marcas não comunicam muito ainda, ou ainda começaram, pelo menos pelo que eu tenho visto, começaram a comunicar que já disponibilizam álcool gel nos stands, mas as pessoas querem mais do que isso, acho eu. Acho que as pessoas são mais... A questão do digital, do mundo digital, também faz com que as pessoas tenham tudo à mão em qualquer sítio. As pessoas estão mais disponíveis em receberem coisas que as marcas lhes ofereçam, que vão ao encontro delas mesmo, delas fisicamente, com as garantias todas de segurança que esta pandemia exige, não é? Muito bem. Luís, imagino que serviços de conveniência para um frotista como a Brisa seja tudo conveniente, não há outro tipo de serviço em causa, é isso? Exato. Não, a minha sensação que este tipo de serviço apareceu foi, de facto, procedimentos de recurso que os concessionários tiveram que ter e subiram um bocadinho a parada. Como o Miguel está a dizer, já havia alguns serviços deste tipo, não é, de entrega de folha, mas agora eles subiram um bocadinho a parada, tiveram obrigatoriamente que subir a parada. Senão as pessoas sentem-se muito inseguras, não fazem as revisões, não fazem as manutenções. Acho que isto vai ter que tender para uma coisa que é um serviço rápido, ok? Vamos ter que começar, e os concessionários aí podem perder um bocadinho com isso, não é? Porque o serviço rápido, que era como a Sónia, não é? Estava a dizer, se elas chegarem, e já existe, mas chegar a um concessionário, pôr o carro a fazer a revisão, toma um café, vê um bocadinho de televisão, bebe uma água, faz-lhe a revisão e ela vai-se embora, eu se calhar até acharia que ela aguentaria uma situação dessas, toleraria uma situação dessas perfeitamente. Mas de facto eu acho que houve um upgrade àquilo que já existia em termos de serviços. Falando um bocadinho e rapidamente, só passando aqui um bocadinho
a brasa à minha sardinha, é que, de facto, a Brisa está a desenvolver neste momento uma plataforma para quem pertence ao mundo Via Verde, obviamente, quem é cliente Via Verde e quem está dentro daquilo que é a viagens e vantagens, etc., que a curto prazo vai ser apresentada, não posso abrir também muito mais sobre o tema, em que todas essas intangibilidades vão ser propostas num universo de manutenção, de proximidade, através de uma plataforma que podes estar em Tomar e vais ver qual é a revisão para o teu carro mais barata e melhor ali nas redondezas, podes estar em Portimão, etc. E vamos lançar agora uma plataforma com preços pré-definidos, tu podes avaliar os preços das oficinas no país. Imagina que tens em Lisboa, sabes que em Lisboa custa X e que em Tomar a mesma revisão custa Y, porque obviamente pode ter a mão de obra mais barata, etc. E que tu por acaso vais para o norte, não é? Podes fazer uma marcação online, ou seja, tudo isso nós neste momento estamos a desenvolver uma plataforma online que vai sair em breve e que vai de encontro àquilo que tu estás a dizer, que é aquilo que o cliente anda à procura, que é de facto este conforto e esta garantia de estar com todos os serviços à mão de semear, ou telemóvel de semear, não é? Ok. Henrique, só uma questão que é, o Luís estava a falar de uma coisa que é reparar o carro, fazer uma revisão enquanto toma um copo de água, obviamente exagerando, mas eu acho que há uma coisa que se pode tirar de bom desta pandemia também é que as pessoas ficaram todas muito, muito mais digitalizadas. Esta coisa do teletrabalho faz com que as pessoas consigam ter uma capacidade de trabalho e de estarem disponíveis em qualquer sítio de uma forma muito mais eficaz. E se calhar é uma oportunidade para as marcas criarem espaços nos seus próprios espaços de oficina para que permitam que as pessoas possam estar lá em segurança e em, sei lá, 2 horas estarem ali em teletrabalho de uma forma tranquila, não é? E segura. Exatamente. Desculpa, Ricardo. Tudo isso vai criar um novo ambiente neste mercado. Acho que se vai criar um novo ambiente de operação nesta base. Muito bem. Henrique, a sua opinião relativamente aos serviços de conveniência, e já que estamos a falar também de vendas e após-venda, poderá falar nas duas vertentes. Depois tenho aqui uma pergunta exclusivamente para o pós-venda. Bom, em relação a esses serviços de conveniência, a nossa maior queixa como utilizadores de veículos elétricos é algumas marcas que não têm um veículo de cortesia elétrico. Quando nós pomos o carro na revisão, dão-nos um carro com motor térmico e, de facto, é voltar à pré-história no nosso carro. E, portanto, essa é uma das maiores críticas que nós temos e os utilizadores e a associação têm demonstrado junto das diversas marcas. Se bem que algumas já fazem um esforço para ter os veículos elétricos de cortesia. Mas eu gostava de referir, o Ricardo falou há bocado das ajudas que a União Europeia estaria a preparar. Eu só quero recordar que neste momento estão aprovados perto de 100 mil milhões de euros por parte da Comissão Europeia para dinamizar todo o setor da mobilidade elétrica a nível do espaço europeu comum. E que envolve 1 milhão de postos de carregamento para veículos elétricos a serem instalados até aos próximos 5 anos e envolve várias medidas que podem ir até à isenção do IVA por parte dos particulares. Uma medida que foi usada pela Noruega, foi altamente disruptiva no mercado norueguês, mas que, por exemplo, no resto da Europa não é utilizada. Em Portugal é utilizada, mas só para as empresas e não para os particulares. E já agora gostava de referir que este movimento de redução dos veículos com motor de combustão, em comparação com o aumento da mobilidade elétrica e dos veículos elétricos, é um movimento que se vem, que não é de agora já. Eu tenho aqui os números. Entre 2017 e 2018, o investimento na União Europeia na mobilidade elétrica foi de 3,2 mil milhões de euros, enquanto que na China foi de 21,7 mil milhões de euros para o mesmo período, 2017-2018. Portanto, claramente a China a esmagar a União Europeia. Mas em 2019, e 2019 já foi o ano passado, não estamos a falar de 2020, em 2019 foram investidos na União Europeia 60 mil milhões de euros em mobilidade elétrica, por várias empresas, desde o grupo Volkswagen à Tesla, que está a iniciar a construção da sua fábrica em Berlim, enquanto que na China esse valor em 2019 foi 17,1 mil milhões, portanto muito inferior ao que a União Europeia já é capaz de fazer. Isto é 2019.
2020 e a pandemia vieram-nos alertar para quê? Que nós não podemos estar, como europeus, dependentes da China. Nós vimos o resultado em relação aos ventiladores, às máscaras, às viseiras, a tudo isso. E eu julgo que, pela primeira vez, a União Europeia está a dar-se conta da absoluta necessidade de ter uma indústria automóvel forte na Europa, e muitos dos investimentos de algumas marcas europeias até 2019 eram feitos na China e no Extremo Oriente, pelas razões que conhecemos. Havia grandes incentivos à compra de veículos elétricos por parte do Estado chinês e, portanto, era um mercado com 1.300 milhões de pessoas, 3 ou 4 vezes maior que a própria União Europeia. Mas esse panorama está a mudar. Uma última referência à França, que aprovou, antes de ontem, creio, um pacote de 8 mil milhões só para a mobilidade elétrica, dos quais envolve incentivos diretos à compra de um veículo 100% elétrico, 7 mil euros, incentivo direto à compra de um veículo híbrido plug-in, 2 mil euros, e, pela primeira vez, um incentivo à compra de um veículo com motor de combustão interna, desde que seja bastante mais verde do que o veículo do proprietário que é dado para abate. E, portanto, há aqui duas vertentes. Uma é claramente acelerar a mobilidade elétrica, depois é escoar o parque de carros que já estão construídos e que têm que vir para o mercado, não vão ficar parados, não é? Mas que vêm, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente as emissões. Ok. Tomás, temos aqui a área automóvel a propor-te um carro usado por 50 euros por mês, ou seja, já estamos aqui e até ao final do webinar pode ser que surjam ainda mais propostas. Mas isto para dizer o quê? Vamos falar agora de pós-venda. Eu não sei se tu tens a noção, mas de uma forma muito geral há imensas exceções a esta visão das coisas, mas há muita gente que pensa que ir à oficina é pior do que ir ao dentista. Qual é a tua visão de experiência ideal de utilização de uma oficina que nunca utilizaste? Não sei se tens alguma opinião formada sobre isto. Prefiro oficinas a dentistas, isso é de certeza absoluta. Mas, obviamente, que ainda não tenho muita experiência nessa área, mas acho que, de facto, estamos a evoluir muito para uma realidade em que as pessoas estão dispostas a pagar para não pôr os pés numa oficina. Eu acho que, de facto, estamos a chegar a esse ponto. Se no contrato vier por mais X por mês, se calhar, toda a manutenção é feita, vem alguém à minha casa, leva o carro, vai à revisão e ele volta magicamente, eu não tenho a menor dúvida que vai haver muita gente disposta a fazer esse tipo de serviços. Porque, ao fim e ao cabo, não é... Ir à oficina não é como ir, por exemplo, ao concessionário a testar um carro. Nós não estamos ao lado do mecânico ali a ver o trabalho que ele está a fazer. Nós não temos esse tipo de proximidade, essa relação de confiança. É uma coisa diferente. Por isso, eu pessoalmente que gosto de carros e que tenho que ter sempre aquela confiança mais emocional, eu, por exemplo, estaria perfeitamente disposto a pagar um pouco mais para que essa questão da manutenção fosse toda tratada sem que eu tivesse que fazer nada do que entregar uma chave, do que estar a perder muitas vezes tempo ou deslocações em que depois tenho que estar a arranjar alguém que me vá buscar à oficina porque tenho que ficar à espera, não sei o quê. Eu acho que aí há uma oportunidade da indústria de realmente simplificar muito mais a vida ao consumidor. Ok, só uma questão aí que é importante. Tu referes a possibilidade ou interesse de estar próximo do mecânico que está a trabalhar no carro. Isso é algo que é possível. Era antes do Covid, agora temos a questão da distância social. Eu disse isso na... Mas eu pergunto-te se isso para ti é importante. Ou seja, se para ti como cliente era importante essa possibilidade de estar mais próximo daquilo que está a acontecer na reparação. Não, eu acho que gostando de carros ou não, eu acho que já é preciso ter muita desconfiança e se calhar um curso de engenharia mecânica para se desconfiar ao ponto de querer estar ali a inspecionar o trabalho mecânico. Eu disse isso completamente
na brincadeira. Eu disse isso naquele contexto de que até mesmo uma pessoa como eu que gosta de carros não faz questão de estar ali 2 horas a ler uma revista com 3 anos, numa sala de espera, com um vidro em que do outro lado estão a mudar as pastilhas dos travões. Ou seja, acho que isso reforça a ideia que há aqui uma oportunidade da indústria de evoluir num sentido em que torna o serviço para o cliente melhor, talvez até acaba por cobrar mais um pouco, há aqui uma ligeira oportunidade de lucro, em que acho que podem ser os dois a ganhar. De um lado, o cliente não tem que se preocupar, de um lado, a marca, que pode, se calhar, digamos, encaixar mais algum. Acho que isso aí é uma oportunidade que deve ser tida em conta. Ok, Sónia, em termos de serviços deste género, no após-venda, já alguma vez foi confrontada com a situação de uma videochamada para lhe explicarem como é que o carro está, eventualmente terem a sua opinião sobre a aprovação de um orçamento? Se sim, isso é importante para si? Sim, Ricardo, já tive a experiência, já tive uma situação no carro que eu não estava na oficina, obviamente, e eles para me... A intervenção, para justificar o valor da intervenção, enviaram-me um vídeo onde mostrava claramente o que era preciso intervir. Fizeram sem qualquer tipo de custo, e foi importante para mim, obviamente, perceber... Eu, de qualquer forma, iria mandar reparar, mas é muito claro que se consolidou-se a confiança e foi importante para mim ver o que é que se passava. Vi e autorizei a reparação e correu muito bem, é bastante visível, foi muito bem explicada pelo chefe da oficina, e já aconteceu também numa manutenção normal, simples. Mandarem-me no final, depois da revisão, eu ter no e-mail um videozinho do resumo da intervenção da minha viatura na oficina. E não teve qualquer custo, foi uma cortesia da concessão. Ok, mas, Miguel, como é que tu vês a tua experiência da pós-venda de sonho? Eu acho que eu sou um bocadinho ali como o Tomás. Se eu puder pagar para me virem buscar o carro e trazer imaculado, perfeito, porque e um bocadinho também agarrando aquilo que o Tomás disse no início, eu acho que cada vez mais as pessoas valorizam o tempo que gastam nas deslocações, nos tempos de espera, quando todos os dias nós conseguimos fazer cada vez mais coisas à distância de um toque num telefone ou de um browser da internet, nós conseguimos ter acesso a tanta coisa tão rapidamente que começa a ser um bocadinho, às vezes, chocante o tempo que se gasta em alguns tipos de intervenções que são necessárias fazer nos carros. Portanto, tudo o que puder ser feito ao domicílio, entre aspas, eu acho que é valorizável, e eu acho que também há muitas marcas hoje em dia que já têm isto nos próprios contratos, ou seja, já estão lá por defeito. Tu já tens que dizer quase que não queres aquilo. Se quiseres baixar um bocadinho a renda, é isso que tens que dizer, porque por defeito já tem lá, olha, 5 anos de manutenção, com o carro incluído e com troca de pneus e com isto e com aquilo e com o outro. Portanto, isso já está, as pessoas quando estão a ver, olhar para o preço final do carro, já estão a ver com isso tudo incluído. E isso é uma coisa que eu acho que, quando já estás a negociar isso, tu te apercebes, mas que eu acho que também podia ser melhor comunicado ainda na fase de compra de um carro, em saber que aquilo é uma coisa sem stress, é tudo, você faz tudo a partir de casa. Mas eu devo só dar uma chega que aquele meu comentário era mais direcionado para manutenção regular, como revisões, se calhar para manutenção pontual de algum problema que surja no carro, se calhar aí eu já vou ter alguma necessidade de estar mais próximo daquilo que... Mais próximo não é fisicamente, mas sim, estar mais em cima do problema, até para ter a certeza que não estão a cobrar nada que, sim. Mas hoje em dia, seja exagerado, não é? Como a Sónia estava a dizer, o digital permite isso tudo, fazer, com a videochamada, é tudo possível, com custos muito, muito, muito reduzidos, não é? Estar lá fisicamente é só um desperdício de tempo. Exatamente, e o tempo é muito importante, é aquilo que tu dizias no início, em que se o sistema do carro for mais lento, isso pode ser uma questão que faça tu optares por outro carro que tem o sistema de informação mais rápido. Tem tudo a ver com o tempo, e o tempo hoje em dia é precioso, não é?
tempo, era mesmo isso que eu ia pegar. Se o tempo é importante para os particulares e para as PMEs, para as grandes frotas, então é um critério essencial, não, Luís? Mas aqui é um pau de dois bicos, porque eu, como gestor de frota, quero que o serviço seja o mais self-care possível e insisto para que as pessoas testemunhem aquilo que o carro, e no fundo manifestem os problemas do carro, e também percebam que, para isso é que nós pagamos às gestoras de frota, não é? Para nos servirem nesse aspecto. E por isso os utilizadores têm uma obrigação, não é? De cumprir quer os prazos de manutenção, quer todo o protocolo que existe de procedimentos para porem o carro na manutenção. Eu não sou, como gestor de uma frota grande, não sou apologista do vem aqui buscar o carro e entrega na oficina nesta dimensão. Atenção, Ricardo. Claro. Porque as pessoas têm que ter a noção e sentir um bocadinho que o carro não é uma caneta, não é um computador. É uma ferramenta de trabalho, mas é uma arma. Pronto. E, de facto, é importante haver esta simbiose e esta relação, por mais que as pessoas não gostam de carros, e que não gostam, e que por mim, então, se não gosta de carros, vai de caminhonete, pronto. Mas, de facto, as pessoas têm que viver o carro e têm que presenciar e testemunhar aquilo que é o carro e viver o carro. O carro não é, eu repito sempre isto, o carro não é uma caneta, nem um computador, nem uma secretária. É uma coisa de muito mais responsabilidade. E que traz um prazer ou não é, que completa muitas necessidades do dia-a-dia. E por isso eu sou apologista de a pessoa self-care. Há serviços, pagamos-los, usem-nos. Basicamente é por aí. Eu percebo isso, até porque tu tens que gerir aquela questão que estávamos a falar há pouco de carros para outros. E esses outros não podem pensar que o carro aparece ali e que não há mais nada à volta do carro. É como a conversa de o carro está atrasado, mas os carros não estão nas prateleiras dos supermercados. Os carros têm uma cadeia por trás de produção, de dependência enorme, e que podem demorar meses. De facto, esse é o tema mais preocupante. Henrique, a última vez que levei um carro elétrico a uma revisão, paguei cerca de 30 € pela substituição pela reposição do líquido do esguicho do lava-vidros. Estas reparações não demoram muito tempo, mas se formos por esta via, levamos as oficinas todas à falência. Qual é a sua experiência de sonho em termos de pós-venda? Já me aconteceu, que é marcar o serviço através do meu telemóvel para um dia e uma hora e a oficina vir à minha casa ou vir ao meu local de trabalho. Eu estipulo a morada onde eu quero receber a oficina e vem-me um carro equipado para fazer a revisão ao carro ou substituir, seja o que for, ou até, num dos casos, até foi para colocar um aileron extra no carro. É evidente que este tipo de serviço pós-venda, de serviço mecânico, seja, não é muito mais fácil de fazer no veículo elétrico que no veículo de combustão interna, que esse obrigatoriamente vai ter que ir a uma oficina, vai ter que ir a um elevador, tem óleos, tem uma série de coisas que é preciso, não pode ser feito numa garagem de um condomínio ou de uma empresa. Mas para os veículos elétricos isso pode ser feito, há marcas que já o fazem, aliás, como eu já disse, eu já fiz isso, eu não tenho que ir, por exemplo, esta marca que já falámos, e que é a Tesla, neste momento os carros nem têm um programa de revisões, obrigatoriamente. Eu compro o carro e quando o carro tiver algum problema, eu digo qual é o problema e eles dizem, nós vamos aí resolver, ou você vem cá, se for caso disso. Portanto, este é um passo novo que está a ser dado. Eu percebo onde é que o Ricardo quer chegar e que é um problema que vamos ter no futuro e se calhar mais perto do que julgávamos todos, que é os carros necessitam de muito menos manutenção. Portanto, vai haver, obviamente, uma menor necessidade de oferta por parte dos concessionários dessa manutenção. Mas, por outro lado, os carros passam a ser, como já disse o Tomás, carros muito mais evoluídos tecnologicamente. Os carros vão ter necessidades do ponto de vista informático e de computação muito maiores. Portanto, vai haver uma assistência técnica pós-venda, só que será uma assistência técnica muito mais especializada no campo da informática, do software, enfim, das telecomunicações e menos no campo
da mecânica, se bem que há coisas que são iguais, que é a direção, são as rodas, são os travões, Okay. os amortecedores, isso é igual para todos, não é? Tomás, vamos para a pergunta do milhão que toda a gente quer saber. Tenciona comprar carro durante este ano? Se não, porquê? Ou seja, convenci-te ou não te convenci? Não convenci, não vendi carro nenhum, de certeza. É a pergunta do milhão. Ricardo, o Tomás, eu tenho que interromper. O Henrique vai emprestar o Tesla ao Tomás e o Tomás vai passear com a namorada e vai ver uma série da Netflix dentro do carro. E depois vamos falar. O problema é o que nós dizemos, desculpa interromper, Tomás, é o que nós dizemos na associação. Não há nada como experimentar. É pôr uma pessoa dentro do carro e a pessoa andar com o carro elétrico. E a partir daí a pessoa começa logo a fazer contas, o que é que eu tenho que alterar na minha vida para poder ter este carro. Já agora o Ricardo falou há bocado de cerca de 50 euros um carro em segunda mão usado, uma renda mensal. Há carros novos, posso dizer a marca, é a Smart, que põe um Smart novo, quilómetro zero, por 100 euros por mês. Está a subir a parada. Tomás, isto é um leilão. Exatamente. Tomás, mas basicamente era fazer-te esta pergunta em jeito de conclusão para ti, se realmente pões uma hipótese dessas. Eu vou ser honesto. Eu, se sentisse realmente essa necessidade de ter um carro, eu comprava o carro, como é óbvio. A questão é que, adaptado mais à minha realidade, se calhar, e àquilo que eu tenho sempre a fazer, porque eu estou agora a sair do secundário, vou ter que me candidatar a uma faculdade, vai ser num sítio diferente, já vai ser mais longe da minha casa. Agora, eu, por exemplo, que me quero candidatar a uma faculdade que é no centro de Lisboa, um rapaz como eu, que vive numa zona relativamente bem servida de transportes públicos, cuja movimento pendular todos os dias vai ser de ir para um espaço urbano extremamente denso, eu acho que se torna um pouco óbvio que, de facto, um carro não é a melhor opção para mim. Faço tensões de tirar a carta, né, para poder conduzir outras vezes, mas eu acho que tem muito a ver com esta questão da necessidade. O carro não é visto pelos jovens hoje em dia, ou pela maioria, como um elemento de prestígio, não é visto como um estatuto. O carro hoje em dia é visto como uma coisa que pode ser divertida, mas é um encargo financeiro e burocrático que muita gente, quando não sente a necessidade, quando não sente, digamos, a corda ao pescoço, não está disposta a ter, simplesmente. Se eu puder pagar, está bem que se calhar vou ter que partilhar o mesmo transporte com mais 50 pessoas, ou se calhar um bocadinho menos confortável, ou tudo o resto, mas se eu, por 30, 40 euros por mês, conseguir ir a qualquer sítio onde me apetecer na área metropolitana de Lisboa, em comparação com se calhar pagar uma renda de um carro, ou um empréstimo, ou o que quer que seja, e ter todos os outros custos de seguro, de impostos, de combustível, etc., de facto a escolha fica muito difícil para o lado do carro, pelo menos no meu caso e no caso de muita gente. Eu acho que é importante que as marcas também percebam isto. É importante pensar sempre isto numa dinâmica de transportes além do carro, ou seja, todos os meios de transporte. O carro nas cidades nas próximas décadas vai perder grande parte da importância. Nós vamos ver as cidades a serem muito dominadas pelo transporte público coletivo e pelos novos serviços de Mobility as a Service. E eu acho que, inevitavelmente, por muito que eu adore carros e que eu adorasse ter o meu carrinho, eu tenho que ceder à realidade. Há uma racionalidade financeira no meio disto tudo e eu ainda não estou disposto a dar esse passo. E, se me permitem fazer uma última chega, eu acho que também, no modo geral, e não quero politizar aqui nada, acho que também é preciso ter em conta que os jovens hoje em dia atingem uma maturidade financeira, uma estabilidade financeira cada vez mais tarde. Nós temos hoje em dia os jovens muito, depois de serem licenciados ainda com empregos onde ainda não sentem que têm a estabilidade financeira para estar a fazer um investimento daquela ordem, e isso em parte mexe também com a maneira como as pessoas veem as coisas. Se as pessoas não se habituam ao início a um carro e até se começam a habituar a Mobility as a Service e aos transportes públicos, também não há de ser, a menos que seja por comodidade, também não há de ser por depois disso que vão gastar mais dinheiro num carro. Eu acho que essa é uma conclusão importante a tirar.
É bastante interessante essa perspectiva. Sónia, você tenciona comprar carro este ano? Peço-lhe que a sua resposta seja no contexto da pandemia que estamos a viver neste momento. Ricardo, eu tenho um renting, tenho um daqueles produtos novos, que é um renting, há 4 anos para particulares, por motivos pessoais da viatura, meus e da viatura. Eu estava a pensar em antecipar este ano, sim, a troca da viatura, portanto, terminaria este renting e iria iniciar um renting. Já tinha, obviamente, até a escolha feita, e optar, obviamente, pelo plug-in, como eu tinha dito, pelo híbrido, um da Toyota. Mas vou adiar essa decisão para janeiro de 2021, não porque não tem a ver com que tenha havido algum decréscimo ou um grande abanão aqui na parte financeira, mas porque não estou segura ainda do que vem aí e então vou adiar mais 6 meses a decisão da troca da viatura. Okay. Mas se não do Covid, teria trocado, sim. Muito bem. Miguel, és tu que me vais comprar um carro este ano? Também não, Ricardo, infelizmente. Por acaso nós tínhamos, este ano tínhamos 2 carros na empresa para trocar, estavam inclusive já escolhidos e previstos, as trocas agora para a altura do verão, mas assim que apareceu esta pandemia decidimos logo arranjar forma de abortar essa situação. A própria locadora também nos sugeriu isso, ou seja, pela incerteza que existia em relação aos prazos de entrega. Eu acho que também tem a ver um bocadinho com o facto de eles, quantos menos carros tiverem do lado deles usados para venderem, melhor. Portanto, mas essa incerteza fez com que adiássemos esta situação por mais um ano. Portanto, prolongámos os contratos que estavam a terminar por mais um ano e para o ano, vamos ver como a coisa está, esperemos que todos que melhore, para fazermos as trocas normais de renovação da frota. Não é? Ok. Não... Diga, sim. Eu não vou, portanto, fazer a troca da viatura, mas, e isto às vezes estou aqui a pensar, portanto, para particulares, particulares, portanto, independentes, que não deixam de serem particulares, portanto, os produtos de renting são mais limitados, mais limitativos. Eu não sei se não seria uma boa ideia as empresas, as marcas, pensarem numa situação tipo, ok, a pessoa compra o carro hoje, dá um valor de entrada que possa e deferir as prestações para o próximo ano. Portanto, fazer aqui uma cadência em que permitiria até um escoamento de viaturas, permitiria às pessoas manter a opção de compra que tinham para este ano, mas começar a pagar mais à frente. Portanto, repensarem um bocadinho os produtos financeiros que têm, porque são muito, muito chatos. São 4 anos, não passam nisso, é raro o que passa. Com aquela limitação de quilómetros também é muito restritiva. Se calhar pensarem noutra forma de uma abrangência maior. E aí sim, se, por exemplo, se me oferecer uma oportunidade de, olha, você dá uma entrada agora de X e só começa a pagar em janeiro, fevereiro. Sim, aí já mudaria a minha intenção de compra. Sónia, esse aspecto é importante. Em Portugal não são permitidas pelo Banco de Portugal as carências nos financiamentos. Nos Estados Unidos são e têm sido usadas e abusadas neste tempo. Portanto, a sua opinião como cliente é extraordinariamente pertinente, mas vamos falar nas conclusões de umas alternativas que podemos falar em relação a isso. Não vendi carros aos particulares, mas será que vou vender à Brisa, Luís? Eu já vinha, aliás, nós já tínhamos um embalo de 2019 que não pudemos recuar, obviamente, operacional. E eu já tinha cerca de 25 ou 30 carros elétricos encomendados desde 2019, que demoraram mais tempo a chegar e a ser produzidos, etc. E daí não poder ter interrompido. Por isso, cerca de 70, 80 unidades comprámos, das 200 ou 250 que iríamos comprar. As outras fizemos aquela situação que eu disse há pouco, que foi na sequência da política de híbridos plug-in e elétrico, não queríamos perder a oportunidade de iniciar essa política e por isso protelámos os contratos todos um ano e por isso tivemos aqui também uma retração maior, também como diz o Miguel, a pedido
a pedido de várias famílias, das gestoras de frota, também acompanhámos um bocadinho esta tendência, mas de facto eu já vinha com lastro e tivemos que operacionalizar, porque a nossa parte operacional é muito importante e não pode parar, e o projeto elétrico também não valia a pena parar, e de facto trouxe um lastro de alguns carros, mas também tivemos aqui uma redução bastante significativa. Henrique, tenciona mudar de carro este ano? Eu julgo que não tenciono mudar de carro nem este ano, nem nos próximos anos, dado que tenho o carro que eu considero ideal. É difícil e, como eu disse, o carro praticamente todos os meses tem novos upgrades do próprio carro e, portanto, é um carro que eu estou sempre a melhorar e que vai melhorando com o tempo. Mas em relação ao que disse o Miguel e a Sónia, de facto é verdade. Eu tenho falado com muitas pessoas que adiaram tinham decidido trocar de carro este ano e adiaram essa opção por uma questão não tanto económica ou financeira, mas de incerteza. As pessoas não sabem como é que isto vai acabar, quando é que isto vai acabar. A ideia que temos é que entramos num túnel, ninguém vê a luz ao fundo do túnel, mas também ninguém sabe qual é o comprimento do túnel. E, portanto, as pessoas querem se reservar, querem se proteger, portanto, é normal que seja mais difícil nesta época vender um carro. Henrique, deixe-me por favor agarrar nisso que acabou, porque isso encaixa perfeitamente na questão das conclusões finais deste webinar. Ora, o primeiro problema que temos que resolver é recuperar a confiança daqueles consumidores que não foram financeiramente muito afetados com a pandemia, mas que resolveram adiar a compra de automóvel. Já que os períodos de carência nos financiamentos são proibidos, como estava a dizer há pouco, uma resposta poderá passar pela proposta de soluções de menor compromisso, como contratos trimestrais de rent-a-car, contratos curtos de renting, produtos de ciclo de troca e até a subscrição de veículos, que não se falou muito hoje, mas que é uma opção que trabalha neste sentido, trabalha no sentido de não haver tanto compromisso da parte do cliente. Há que passar a mensagem que o cliente pode usufruir de um novo automóvel, quando digo um novo automóvel não tem que ser novo, pode ser usado, e que poderá ter várias opções no caso da sua situação financeira se degradar. Isto é absolutamente crucial para recuperar a confiança, é disto que as pessoas têm receio, é de entrarem num compromisso, a situação de repente degradar-se e não terem solução para o fazer. Desta forma, a indústria consegue responder não só à situação específica da crise atual, como continuar a trabalhar em direção a mais opções de car as a service, uma tendência que já existia antes da pandemia e que continuará o seu caminho, sobretudo graças às gerações mais novas, como o Tomás tão bem explicou. As experiências de compra à distância de automóvel, que foram aqui relatadas hoje, e foram relatadas várias, ocorreram antes da pandemia. O setor automóvel já tinha respostas informais para estas situações. Temos agora que reforçar as estratégias de digitalização para que os clientes percepcionem que a compra à distância é uma opção e não é uma exceção. É muito importante permitir que o cliente avance mais à distância no processo de compra, que sinta controlo sobre o processo e que obtenha uma experiência em todos os canais que utilizar. A digitalização de processos satisfaz não só as expectativas dos clientes, como a eficiência das organizações. É compreensível que um cliente queira tocar no seu futuro automóvel e que queira até fazer um test drive prolongado. Mas porquê é que isto não há de ter um preço face àquele cliente que está disposto a fazer tudo digitalmente e que consome naturalmente menos recursos? A progressiva eletrificação do parque automóvel também continuará o seu caminho, porque os clientes parecem mais sensíveis às questões ambientais na fase do pós-confinamento, porque os construtores dificilmente irão modificar o seu plano de produto para os próximos anos e que tem vindo numa clara direção de eletrificação, e porque os apoios da União Europeia à recuperação estarão sempre ligados às metas ambientais.
Numa época em que as vendas de novos e usados irão perder velocidade, e é provável que estes últimos, que os usados, resistam melhor, eles é um produto que resiste melhor às crises, o após-venda passa a ser ainda mais importante do que já era. Tal como nas vendas, a digitalização e os serviços de conveniência eram estratégias que existiam antes da pandemia. Importa agora acelerar a sua implementação e colocá-las ao serviço da competitividade das empresas de pós-venda, oferecendo soluções mais convenientes para os clientes e mais adaptadas a veículos de diferentes idades. A pandemia veio acelerar a implementação de estratégias que já correspondiam às expectativas dos clientes. Há uma boa notícia, é que, apesar de tudo, estamos a trabalhar na direção certa. Se formos eficientes, vamos conseguir sobreviver à crise e sair dela com organizações mais adaptadas às expectativas dos clientes e, por isso, muito melhor preparadas para o futuro. Até ao próximo webinar, Workshopper Webinar, que será cerca de daqui a 15 dias. Muito obrigado, Tomás, muito obrigado, Sónia, muito obrigado, Miguel, Luís, Henrique, muito obrigado a todos os que nos seguiram no YouTube e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.